O nosso tema de hoje é um tema polêmico, hein? Hoje a gente vai falar sobre o porquê donas de ateliê não ganham dinheiro. Desde a hora que eu divulguei o tema da nossa aula de hoje. Já recebi recadinhos e mensagens via direct, questionando, né? Como assim? Como assim? Dona de ateliê não ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro, e sou dona de ateliê. Enfim, e gente falando que era uma afirmação e não, é uma pergunta, né? O porquê. E de verdade, a gente não pode ignorar, né? A maior parte das donas de ateliê, de fato, não ganham dinheiro. É uma profissão que nós, né, temos muito talento, a gente se dedica muito para essa profissão, só que a gente não tem o retorno necessário, a valorização, o respeito que a gente precisa e que a gente merece. Eu me coloco também nessa seara, porque eu sou dona de ateliê desde 2005. Então, assim, são muitos anos trabalhando como dona de ateliê, sem contar o meu histórico anterior, né? Eu sou nascida e criada dentro de um ateliê de costura. Então, eu posso contar muitas histórias, não só minhas, quanto das minhas tias, né, que eram as donas dos ateliês onde eu fui criada. E vi muita coisa acontecer, muitas coisas boas. Eu vi todo o encanto da costura, tanto da costura criativa do artesanato, quanto da costura sob medida. Ambas as tias trabalhavam cada uma em um nicho da costura, mas ambas com costura. Porque cargas d'água, donas de ateliê não ganham dinheiro. O nosso objetivo com esse tema é apresentar as principais causas que impedem a lucratividade do ateliê e oferecer a reflexão e sugestões práticas para corrigir esses erros e aumentar os resultados financeiros. Bom, a primeira coisa, eu quero fazer uma pergunta para você, criativa. Quem são as pessoas que você ouve quando você se sente insegura, quando você precisa tomar uma decisão, quando você está em dúvida em alguma coisa do seu trabalho, do seu ateliê? Quem são as pessoas que você dá ouvidos? Quem são as pessoas que você procura para ter um conselho, para até desabafar, para que você se sinta segura para tomar uma decisão, uma atitude? Fala aqui para mim, escreve aqui para mim nos comentários. Quem é que vocês procuram quando vocês estão inseguras e precisam tomar uma decisão, precisam esclarecer coisas, né? Tem muitas decisões, elas não podem ser tomadas no escuro. Então a gente procura outras pessoas, né? Assim, a gente procura pessoas que ou já estiveram no nosso lugar ou têm uma bagagem, né? Para falar para a gente. Que esse é o motivo número um pelos quais donas de ateliê não ganham dinheiro. É dar ouvido às opiniões erradas, dar ouvido para as pessoas erradas. Vou contar para vocês uma passagem da minha trajetória como dona de ateliê. Como eu disse, eu sou dona de ateliê desde 2005. E lá, em 2005, não tínhamos tantas informações quanto temos hoje. Não tinha essa oferta de mentores, de informações, de conhecimento, não tinha YouTube, era tudo. Põe aí uma vida analógica, tá? Imagina, põe na sua cabeça uma vida analógica, era assim, em 2005, né? E eu não queria seguir o mesmo caminho das minhas tias. Elas, apesar de terem muito talento, muito, olha que para eu chegar aos pés das minhas tias, eu tive que estudar muito, coisa que elas já sabem, elas são autodidata, tá? E eu, para chegar aos pés, para chegar lá, 10% do talento delas, eu tive que estudar muito. Não cheguei, e acredito que nem vou chegar, porque elas são demais, assim, a equiparar a qualidade delas, o talento delas, o dom delas. Mas, enfim, elas são muito boas e para que eu tivesse aí um pouquinho do talento que elas têm, eu precisei ralar muito. Só que o resultado que elas tinham, comparado com o investimento de energia, de tempo, de esforço, o resultado delas era muito pequeno. E eu cresci vendo isso. E não era isso que eu queria para mim. Por isso que eu fugi da costura por muitos anos, tá? Mesmo tendo a vocação
eu fugia da costura, porque eu não queria essa desvalorização que eu via, a falta de respeito, a desvalorização social, a falta de respeito, o dinheiro curto, era muito ruim, né? Tudo isso que eu via à minha volta quando eu era criança, lá no ateliê das minhas tias. E não era isso que eu queria para mim. Prometi voltar para a costura somente quando eu conseguisse uma postura diferente. Só que para construir essa postura diferente levou tempo. Eu passei muitos anos desses 19 anos, né? Vou fazer 20 anos de carreira como dona de ateliê em novembro, tá? Novembro de 2025. Então, desses 19 anos, eu passei seguramente a metade dele, 10 anos, tentando encontrar esse caminho. Eu, não, eu já desisti algumas vezes, né? Mas eu sempre voltava atrás de encontrar esse caminho. Ele tinha que existir. Esse caminho de valorização, respeito, bem-estar pessoal, porque a gente também não pode ir morrendo no processo. Bem-estar pessoal, e autonomia financeira. Era isso que eu queria. E eu não descansei enquanto eu não alcancei os meus objetivos. E é por isso que eu tô aqui, para replicar tudo isso que eu alcancei, tudo isso que eu consegui, tá? Só que nesses 10 anos, para a gente voltar aqui para o nosso tema, nesses 10 anos que eu passei procurando esse caminho de valorização, autonomia financeira, bem-estar pessoal, eu procurei pessoas, já que a gente não tinha internet, essa fartura de conhecimento e informação, eu procurei pessoas erradas. Mas eu nem me culpo por isso, porque eram as pessoas que eu tinha acesso. E por mais que fossem pessoas ou da minha família, pessoas que me queriam muito bem, que torciam pelo meu sucesso, é inquestionável o, o que elas queriam para mim de positivo, né? Não questiono. Só que eram pessoas que não sabiam fazer da forma como eu idealizava. Eu queria um outro modelo de negócios, eu queria um outro resultado, né? Lembra, eu queria autonomia financeira com a costura. Eu queria exatamente o reconhecimento social, a valorização social. Era isso que eu queria com a costura. E aí eu fui buscar uma outra camada de pessoas, né? Que eram os professores dos cursos que eu fazia, eram as pessoas que tinham negócio próprio, as pessoas que eu julgava que tinham uma certa experiência e que talvez eu pudesse beber daquela fonte, daquela experiência dessa pessoa que eu não tinha. E eu passei a me dedicar a entender essa outra camada de pessoas. Então, eu procurei professores, parentes mais distantes, pessoas que tinham negócios próprios, porque iam se equiparar ao meu negócio, né, na minha cabeça. Eu achava que bastava ter um negócio, eu não pensava nas particularidades. Com o tempo, eu fui entendendo isso. Só que os conselhos que eu recebia sobre o meu negócio eram conselhos que não serviam para mim. Só que na época eu não tinha essa consciência, tá? Eu não tinha essa consciência. Eu achava que ia dar tudo certo. E eu seguia os conselhos que me eram dados, já que eu tinha pedido. Eu seguia os tais conselhos. Só que o que eu idealizava, a minha dinâmica de negócio, o meu ateliê, o meu modelo de negócio era tudo muito diferente e não servia para aquela época, não servia para aqueles conselhos, não cabiam em mim, não cabiam no meu negócio. E assim eu fui errando muito. E esse foi um dos motivos pelos quais eu não ganhava dinheiro como dona de ateliê. E eu tenho certeza que algumas de vocês devem passar pela mesma coisa, né? Não ganhar dinheiro com o seu ateliê por conta de conselhos e orientações equivocadas. E qual é? Agora deixa eu voltar aqui para a nossa tela. E qual é a solução, né, para isso? A gente dá ouvidos para essas pessoas. O problema é escutar os conselhos de pessoas que não entendem a dinâmica do nosso trabalho. A solução é o quê? É valorizar o feedback de clientes reais e outras pessoas que estejam na mesma situação que a gente. Essas pessoas que eu procurava os conselhos, elas não eram nem meus pares, elas não eram costureiras, não tinham um negócio como o meu, e essas pessoas também não eram minhas clientes, entende? Então, elas estavam completamente fora do meu universo. Só que eu não conseguia enxergar isso.
E eu espero de coração que depois dessa aula você consiga enxergar isso. Você precisa fazer parte de grupos. A gente tem é a nossa comunidade, Costura Criativa. Tem o link na bio, tá? Se você quiser fazer parte. Por quê? Porque nesses grupos a gente consegue crescer, a gente consegue enxergar no outro as mesmas dificuldades que a gente. E de repente, uma outra pessoa passou por alguma dessas dificuldades que a gente está passando hoje e ela sabe a solução, entende? Então essa é a diferença, essa é a beleza das comunidades, dos grupos, e para que você também não perca tanto tempo quanto eu perdi muito tempo nessa ideia de seguir conselhos de pessoas que eu admirava muito essas pessoas. E são pessoas com muita boa vontade, tá? Porém, só que não eram conselhos que serviam para mim. Alguma de vocês já passou por isso? Escreve aqui para mim nos comentários. No seu trabalho, tá, gente? Sempre falando do seu trabalho. Vamos para o motivo número 2. Falta de definição de nicho. A gente tem orgulho de fazer de tudo, né? A gente tem orgulho de fazer de tudo. O cliente chega, ele quer uma blusa, a gente faz, ele quer uma bolsa, a gente faz. Ele quer um tapete, a gente faz. Ele quer um vestido de noiva, a gente faz. Ele quer um enfeite para o cabelo, a gente faz. Ele quer uma cortina, a gente faz. Porque a gente é muito eclética. E, de fato, a gente é muito eclética. E a gente é muito talentosa. O que a gente se atrever a fazer, a gente vai dar conta. Eu não tenho dúvida. Porém, quando a gente não tem essa definição de nicho, o que acontece? A gente se perde no meio do caminho. Então, toda a lucratividade que a gente teria, todo o tempo a mais, toda a produtividade, a gente perde nessa brincadeira de ser eclética. Não brinque de ser eclética. Faça a definição do seu nicho. Vocês vão me ver falando muito aqui sobre mim, sobre a minha experiência, porque ela pode servir para você como exemplo, como espelho, como exemplo a não ser seguido, tá? Por isso que vocês vão me ouvir falar bastante sobre mim, sobre minha experiência, e vocês podem fazer perguntas, tá? Sempre que achar necessário. Quando alguma coisa ficar mal explicada, alguma colocação ficar mal colocada, vocês podem pedir para eu explicar, eu explico de uma outra forma, a mesma coisa de uma outra forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação que vocês passaram e gostariam de dividir aqui com a gente, também pode colocar, tá? O problema é produzir tudo que o cliente pede, sem um foco, sem um foco específico para um tipo de produto. Gosto muito quando vocês estão aqui, principalmente quando vocês participam, colocam perguntas, exemplos, histórias de vocês, podem ficar à vontade, tá? Dentro do nicho da costura criativa, existem vários subnichos. Quanto mais você focar, melhor é para você e para o seu negócio. Então, dentro da costura criativa, eu tinha muitos produtos. Eu já cheguei a ter quase 300 produtos diferentes criados. E eu não estou falando de graduação, né? Então, vamos colocar o PM, o G e o GG uma necessaire, PM, G e GG. Então, aí já são 4 produtos diferentes. Não. É o mesmo modelo? Então, eu conto como um. Eu já tive quase 300 produtos criados, produtos diferentes. E assim, exatamente por conta desse padrão que eu seguia. O cliente tinha uma ideia, ele tinha uma necessidade, eu ia lá e criava o produto para ele, especificamente para ele, porque eu fazia todo o processo, né? Eu via a necessidade do cliente, eu fazia o desenho do produto para esse cliente. Eu fazia o molde, eu cortava a peça, costurava e fazia a peça piloto e apresentava para o cliente. E essa peça piloto ficava comigo. E depois eu ia fazer uma outra peça, que era a peça que eu ia dar para o cliente. Então, assim, apesar de super gratificante, eu me realizava nesse processo de criação. É onde eu mais sou feliz, criando, inventando, sabe? Colocando a criatividade para fora. Vocês também são assim? Gostam de criar coisas, de inventar coisas? Só que, lembra que eu falei para vocês que eu passei 10 anos penando para encontrar o meu caminho? E foi difícil? Eu vou ser mais exata. Foram 11 anos. Foi de 2005 até 2016, mais ou menos, tá? Que eu passei pela dificuldade tentando construir aquele caminho que eu falei para você, de um ateliê com reconhecimento social, autonomia financeira e bem-estar pessoal. Esses são os 3
pilares, desculpa, do nosso movimento Postura Criativa. Esses são os nossos pilares. Os princípios são criar e agir. Criativa, tá? E eu tenho muito orgulho desse nosso movimento. E voltando aqui para o nosso tema, tá, eu fazia de tudo. Quando eu comecei a ter essa consciência de tudo que eu perdia e de tudo que eu deixava de ganhar por conta desse comportamento de criação, que me fazia tão bem, porém, fazia muito bem para minha alma, mas fazia muito mal para o meu bolso. Eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha crucial de nichar ainda mais. Eu nichei. Então, o meu produto é extremamente nichado. E foi a melhor coisa que eu fiz. No evento Costureira 10K, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre, né, como você é capaz de alcançar vendas de até R$ 10.000 por mês sendo em carreira solo. Foi isso que eu consegui. Foi isso que eu alcancei. E se você ainda não fez a sua inscrição para o evento Costureira 10K, ainda dá tempo. Você clica no link da descrição e faça a sua inscrição. Você vai ser direcionada depois da sua inscrição, você vai ser direcionada para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo que acontece toda a comunicação do nosso evento. Então, lá você vai receber material de apoio, são checklists, mapas mentais, guias. Lá vai acontecer a nossa comunicação para os dias do evento. É lá que eu vou compartilhar com vocês os links do nosso evento, das nossas aulas, enfim. Entrem no grupo e permaneçam. Então, qual é a solução? A solução é a escolha de um nicho e desenvolver produtos dentro desse segmento. Os temas é dó dos clientes. E o que a dó dos clientes causa? O que ter dó dos clientes causa com a gente? Eu tinha muita dó. Por quê? Porque eram pessoas que admiravam muito o meu trabalho, gostavam muito do que eu fazia, só que não tinham condições de comprar e de pagar. E nessa época, eu vou te falar, eu precificava mal. O meu produto era em um valor abaixo do que ele valia, o preço dele. Eu cobrava menos do que ele valia, tá? Então, e ainda assim eu ficava com dó. Por quê? Porque eu achava que eu achava que essas pessoas, eu não sei como falar, mas eu achava que era um grande privilégio que as pessoas usassem os meus produtos ainda que de graça, até beber uma água. Às vezes é até difícil racionalizar isso, mas era exatamente isso que acontecia. Eu achava que era um grande privilégio para mim que essas pessoas usassem os meus produtos, quanto mais pessoas, melhor, mesmo que de graça. Só que é um pensamento errado. É claro que eu me sinto lisonjeada ao ver uma pessoa na rua com um produto meu. Já aconteceu de outras pessoas, outras clientes, me falarem, eu vi uma bolsa sua na rua, e eu sei que era sua porque você tem a sua assinatura. Era sua, eu sei que era. Aí eu pergunto, foi onde, né? Nas proximidades de onde? E era mais ou menos nas proximidades dos locais onde eu realmente fazia feira, fazia exposição. Ou as pessoas me mandavam foto, olha, o que eu acabei de ver. Uma pessoa aí tirava a foto e me mandava a foto de um estranho usando uma bolsa minha, e de fato era. E isso, é claro que me dá muito orgulho, eu me sinto realmente lisonjeada. Só que isso não pode ser às custas de prejuízo, não pode ser às custas da minha dignidade. E era exatamente disso que eu passava por cima da minha dignidade, eu passava por cima do meu prejuízo. Eu absorvi o prejuízo em nome do meu lisonjeiro. E isso não pode acontecer. Isso é muita vaidade. E olha que eu tenho pouca vaidade. Eu sou pouco vaidosa. Tô falando a vaidade pecado capital, tá? Não tô falando vaidade de me cuidar e passar batom. Tô falando outro nível de vaidade, tá? A vaidade de você querer se mostrar para as pessoas e aparecer. É meio que o exibicionismo, enfim. Eu tenho, mas é pouco. E ainda assim, a vaidade me pegou. Ainda assim, eu me sentia tão orgulhosa e lisonjeada a ponto de passar por cima de coisas que me eram tão caras, tão importantes, importantes demais. Mas eu me perdoo, sabe por quê? Porque era ignorância. Eu realmente não sabia que para ser uma empreendedora, eu precisava passar por cima desse tipo de coisa. Você sabe, né, criativa, que a vaidade não vai te levar a lugar nenhum, né?
que é melhor o dinheiro do bolso do que a vaidade, né? A conta tá fácil de fazer. Qualquer dúvida pode colocar aqui, tá? E aí, em nome disso, desse privilégio que eu achava que eu estava tendo, dessa inversão de valores, eu oferecia descontos, eu fazia um negócio que vocês não vão acreditar. Eu vou contar, e se alguma de vocês fizer igual, eu quero que vocês sinalizem aqui para mim. Eu quero que vocês falem para que eu não me sinta sozinha, tá? Eu, assim, eu ia no local, no trabalho desses clientes, tá? Aí eu oferecia o meu produto. Ó, já foi uma visita, né? Aí eles faziam as encomendas. Aí eu voltava dali, sei lá, uma semana, vamos supor. Voltava dali uma semana para fazer as entregas. Já é a segunda visita. Aí, essas pessoas queriam pagar fiado. Aí, eu voltava uma terceira vez para receber. Só que, algumas vezes, ai que vergonha, algumas vezes, essas pessoas não estavam lá no dia e hora marcado. E aí, eu tinha que voltar uma quarta, uma quinta vez. E eu fazia isso porque eu achava que era assim que se trabalhava. Sim, eu era muito ingênua. E a ignorância reinava nessa época, tá? É lá no comecinho da minha carreira, tá bom? Porém, eu fui aprendendo, eu fui entendendo. E esse é um dos motivos que donas de ateliê não ganham dinheiro. Eu ficava com tanta dó desses clientes e eu ficava tão envaidecida por eles gostarem dos meus produtos e quererem usar e fazerem questão, que eu me sacrificava e fazia 5, 6 visitas no mesmo lugar. Olha só, o tempo, o desgaste, o dinheiro gasto, né, para ir ficar nesse vai e vem, enfim. A Dalva, obrigada. Não estou sozinha. A Dalva falando, eu também já fiz isso. Meninas, a gente está aqui dando risada, brincando, mas isso é muito sério. Cliente nenhum, vaidade nenhuma, orgulho nenhum vale isso, tá? Se para ver uma bolsa, se para ver um produto seu em um cliente, você precisar perder tudo isso, 5 visitas é muita coisa. Três visitas é muita. Uma visita é o suficiente. Uma. Eu não aceito nada além disso. Uma visita. Só que para eu chegar nesse patamar que eu me encontro hoje, demorou. Foi uma construção, lembra que eu falei para vocês? Eu construí esse caminho, eu construí essa imagem, eu construí esse posicionamento. Então, aqui uma sugestão para você. Tenha produtos com valores variados, mas mantenha a sua margem de lucro que não comprometa seu negócio. Você precisa saber até onde você pode dar desconto, se é que você pode dar desconto. Opte por dar um brinde ao invés do desconto, tá? Se você tiver essa escolha, dê um brinde. Faz alguma coisinha com aqueles monte de retalho que sobra, que você tem lá no seu ateliê, tá? Agora, falta de rotina e falta de organização. Isso atrapalha muito e acomete a muitas de nós, costureiras criativas. Porque é tanta criatividade transbordando, são tantas ideias, né, criativa? São tantas ideias, é tanta energia que o nosso ambiente acaba ficando caótico. É claro que se a carapuça não te servir, não coloque, tá? Mas isso acontecia muito comigo, de ter tanta energia, tanta criatividade, tantas ideias, é tanta coisa na cabeça, é tanta coisa para criar, são tantas possibilidades que o meu entorno ficava caótico. E isso também é um grande motivo que nos impede, nós, donas de ateliê, de ganhar dinheiro. Esse é um grande motivo, infelizmente. Por quê? Você já notou o tanto de tempo que você perde quando tá tudo bagunçado e você precisa achar aquela tesourinha tic-tac? Ela some, ela tem vida própria, ela tem pernas. E naquela bagunça do seu ateliê, quanto tempo, se a gente fosse cronometrar o tanto de tempo que a gente perde procurando coisas que deveriam estar na mão, coisas que deveriam estar ao nosso alcance. Sabe aquela história de que cada coisa tem um lugar para morar? Cada coisa tem que ter um lugar para morar. E o endereço das coisas tem que estar na nossa cabeça. Então, estou falando, a tesourinha tic-tac, ela mora onde? Na gavetinha da máquina. Ou a caixinha de alfinete mora onde? Pendurado ali no braço da máquina. Entende? Cada coisa tem a sua moradia, tem o seu endereço. Para que quando a gente precise, a gente só vai lá e pega. E isso você não tem ideia
do quanto isso aumenta a nossa produtividade. E quando, hoje eu estou contando aqui todos os meus defeitos, né? Eu só estou contando, sabe por quê? Porque são defeitos passados, tá? Do passado, é uma maralice antiga que não existe mais. Só por isso que eu consigo contar assim com essa cara lavada. Mas sabe o que que eu fazia? Que era muito triste. Não tenho o menor orgulho de contar isso, mas isso acontecia comigo. Eu tinha uma. Durante esses 19 anos que eu trabalho como dona de ateliê, já passei por várias fases, né? Eu já tive equipe que trabalhava comigo no meu ateliê, cortador, costureira, uma pessoa que ficava no externo para mim vendendo as coisas. Eu já tive equipe e já tive também a fase de ter uma costureira externa, ela era terceirizada. É dessa fase que eu quero falar para você, da fase da costureira externa. Então eu cortava tudo, cortava a peça inteira, uma quantidade boa, e levava até a casa dessa costureira, Simone. Simone querida, sua linda. E levava tudo até a casa da Simone. Simone ficou comigo por muitos anos também. E lá ela montava ou o produto inteiro ou parte do produto para adiantar para mim. E depois eu ia lá buscar. Só que aconteceram inúmeras vezes de eu fazer esse movimento, né? Fazia o corte, levava para Simone e chegava lá, ela ia fazer a conferência, ela falava, Mara, tá faltando tal partinha. Ou pior, depois que eu chegava em casa, ela falava, Mara, tá faltando tal partinha. Você mandou para 20 bolsas e só tem 19 partinhas. Mas isso por quê? Porque era um caos o meu ateliê. Eu devo falar para vocês também que teve uma época que eu entrei em depressão. Então, muito desse caos externo era um reflexo do caos interno. Eu tinha depressão. Graças a Deus, eu já sarei de tudo isso, do caos interno, do caos externo. Olha, e é por isso que eu tô aqui, ensinando para você o caminho, tá? Porque eu percorri esse caminho. E aí você imagina, eu ter que ir lá na Simone de novo, que não era pertinho, era longe. E eu ter que ir lá de novo para levar uma partinha, sem trazer nada de volta, entende? Então, assim, era muito prejuízo, era muita perda de... Pronto, era muita perda de tempo, era muita perda de energia. E isso tudo, quando você soma isso tudo, é claro, uma vez ou outra que aconteça, ninguém vai morrer, não vai acontecer nada, tá tudo bem, acontece. Mas era quase que um padrão. E quando a gente soma tudo isso na ponta do lápis, a gente enxerga o prejuízo em dinheiro. O problema. Aí eu nem falei, né, de misturar as tarefas domésticas com as tarefas profissionais, né? Mas, enfim, nem vou trazer exemplo nenhum, porque vocês já devem ter muitos exemplos desses aí na sua casa. Uma sugestão de solução: crie uma rotina com horários específicos para cada tipo de tarefa. Tem um horário de expediente mesmo. Se você puder concentrar tudo na parte da tarde, o seu expediente, e na parte da manhã, você cuidar da sua casa, dos seus filhos, e das suas coisas, ótimo. Ou vice-versa, né? Cuidar do trabalho de manhã e da casa de tarde. Se não for possível, crie um horário de almoço um pouquinho mais alongado. Você pode começar a trabalhar bem cedinho, todos os dias no mesmo horário de preferência. E aí você cria, por exemplo, do meio-dia às 2 de almoço, das 11 às 2, 3 horas de almoço, onde nesse horário de almoço, você, além de fazer a sua refeição, você vai cuidar da casa, você vai lavar uma roupa, entende? Fazer as suas tarefas. E aí você volta para o seu ateliê, você volta para o seu profissional. Tenta fazer esses arranjos até você conseguir uma forma, uma dinâmica que funcione para você. O que funciona para mim é exatamente isso, esse horário de almoço estendido, tá? Porque daí é a hora que eu olho para minha casa, é a hora que eu olho para as tarefas domésticas, tá? Então eu começo a trabalhar de manhãzinha cedo, faço as minhas coisas, e eu ainda tenho, são 3 jornadas, né? A doméstica, a de dona de ateliê e a de professora, mentora e palestrante, né? Então, eu ainda tenho que me dividir. Mas, enfim, quando a gente se organiza, quando a gente planeja, dá tudo certinho. Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa
rotina caótica, da falta de organização, se alguém quiser colocar aqui, vai ser bem-vindo. Quero falar mais uma vez para você sobre o evento Costureira 10K. É um evento feito para você que quer crescer no seu negócio de costura criativa, quer ter vendas de até R$ 10.000 por mês. Em 3 dias, você vai descobrir como transformar a sua habilidade com a costura em um negócio estratégico, lucrativo e alinhado com a sua essência. Você vai aprender os segredos de deixar de ser operacional, somente operacional, para se tornar uma costureira estratégica. Se você ainda não fez a sua inscrição, você que está assistindo, inscreva-se. O link está aqui embaixo, na descrição, tá? Desse vídeo. E aí você vai ser direcionada para o nosso grupo do WhatsApp, onde eu compartilho mapas mentais, são guias, são checklists, tá? Tem bastante coisa que a gente compartilha. Quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você comprou um tecido ou um aviamento só porque você achou bonito, mas você nunca usou em um projeto, em uma venda? Quero que vocês respondam aqui para mim. Pode falar eu, pode colocar aqui. Quantas vezes isso já não aconteceu com vocês? Fala aqui para mim. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque o nosso quinto e último motivo de hoje, penúltimo, vai, porque eu vou dar um motivo bônus. Eram 5 motivos, mas eu vou dar mais um. O nosso quinto motivo é comprar material sem planejamento. E por que isso acontece? Porque a gente é muito criativa, a gente quer tudo. A Maria aqui já se identificando, né? Todo mundo é assim. Só que a gente precisa segurar essa vontade. Sim, o mercado tem muita coisa para oferecer. Muita novidade, muita inovação, muita coisa bonita, muita coisa diferente. A gente quer tudo. Mas a gente tem que lembrar que a gente não pode ser a dona de ateliê que não ganha dinheiro. E por que a dona de ateliê não ganha dinheiro? Esse é um dos motivos. Porque ela compra material sem planejamento. Ela vai comprar aquele tecido dourado que não vai usar nunca. Mas ele é lindo. Mas ele não vai virar dinheiro de novo. Então, qual tem que ser o nosso raciocínio? A Fátima aqui também. Vamos todas nós dar as mãos, porque todas nós abraçadas no prejuízo, mas com o armário cheio de tecidos lindos e todas no prejuízo. Ai, gente, é divertido conversar sobre isso, porque a gente se reconhece uma na outra, né? Mas é triste porque o resultado disso é a nossa falta de dignidade. O resultado disso é a falta de crescimento e evolução. É a gente olhar para trás e ver que hoje a gente está igualzinho a gente estava ontem. Ver que o ano de 2025 vai ser igual ao ano de 2024, se a gente não mudar. Ver que o ano de 2024 foi igualzinho ao ano de 2023. E nessa brincadeira, tem dona de ateliê que já está há 20 anos igual, no mesmo patamar, sem evoluir, sem crescer. Isso não é justo, você merece muito mais. É por isso que eu convido você a participar do nosso evento Costureira 10K, porque lá eu vou te explicar e vou te mostrar como você sair dessa estagnação. O link está aqui na descrição desse vídeo. A Cláudia, trabalho confeccionando uniformes de balé e vira e mexe compra o tecido a menos. Então você está na contramão, né, Cláudia? Você está comprando a menos, você está na contramão do que eu estou falando aqui. Geralmente a gente acaba comprando coisas a mais, coisas diferentes, coisas que ninguém pediu e nem vai pedir. Mas aí você consegue ir lá e comprar o mesmo tecido no mesmo tom e continuar com o projeto da onde você parou, né? Dá certo, né, Cláudia? Então a gente já está indo para o finalzinho da nossa aula, hein, meninas? Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, alguma colocação, fique à vontade, coloque aqui para mim. O problema, comprar tecidos e aviamentos sem uma demanda clara resulta em estoque parado. Sabe o que é estoque parado? É dinheiro parado. É dinheiro em cima da mesa. É isso que é estoque parado. Vamos fazer esse estoque girar, tá? Aproveita o que você já tem, não compra mais nada. Não compra mais nada. Aproveita o que você já tem. Já vou passar aqui uma tarefinha para você. Vai lá no seu armário, vê tudo que você tem e veja o que você pode fazer com essa matéria-prima que você tem. Não faça tudo de uma vez, tá? A primeira coisa, você vai olhar para o que você tem e ver se existe uma demanda para isso, ver se existe
mercado para o que você idealizou fazer com essas coisas que estão paradas no seu estoque. Vendo que tem essa demanda, vendo que existe essa necessidade, e que existe interesse dos clientes em comprar, aí você produz. Vixe, ó, dica de ouro, hein? Agora já podia terminar a aula aqui sem motivo bom. A sugestão: faça uma lista baseada nas suas produções nas encomendas futuras. A Cláudia completando aqui. Consigo, mas é mais gasto com transporte, exatamente, Cláudia. É mais gasto com transporte, é mais gasto de tempo, porque o nosso tempo ele tem um valor, ele tem um preço, o nosso tempo. É gasto de tempo e gasto de energia, que a gente vai assim, né, de saco cheio, por ter comprado a menos, né? Gasto de energia, então, realmente, é a falta do planejamento, né? Obrigada por dividir com a gente os seus pontos fracos também, né? Porque isso é difícil a gente ceder, né? E mostrar no que a gente está errando. Muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigada, meninas, por serem tão transparentes. Agora, a gente vai falar do motivo bônus, que é o desespero para vender. O que é que o desespero para vender causa? Ele causa descontos excessivos, ele causa brindes aleatórios que não eram para ser dados, brindes que não eram brindes. O brinde, ele já nasce brinde. Não sei se você sabe. Coloca aqui para mim, se você já sabia disso. O brinde, ele nasce brinde. Ele não se torna brinde depois de nascido e criado. Ele nasce brinde. Então, o brinde, ele é pensado, planejado para que ele seja dado para o cliente. Quando um produto já nasce um produto para ser vendido e ele se torna brinde, a gente sai no prejuízo. Então, o desespero para vender causa isso, causa essa cegueira e a gente começa a fazer tanta questão que o cliente compre que a gente quase faz uma doação, que ele tem que comprar. É o desespero. E sabe de onde vem esse desespero? Esse desespero vem da baixa autoestima, vem daquela falta de planejamento, que já foi tudo tão atropelado, já esqueci tecido, já ou fez que nem a Cláudia, né? Comprou a menos, já teve custo a mais, que eu fui na costureira e não levei as peças cortadas. Já foi tanta coisa errada, já foi tudo tão desgastante, que quando esse produto ele está pronto e tem uma pessoa interessada em comprar, lembra que eu falei de se sentir lisonjeada que a pessoa quer comprar? Nesse caso aqui é quase isso, só que é o desespero. Nossa, graças a Deus que essa pessoa está interessada em comprar, porque eu preciso vender. É na base do desespero mesmo. E é daí que vem. Então, se a gente puder enxergar esse caminho, a gente pode falar de todos esses motivos aqui, né? A gente pode falar de tudo. A gente pode falar dos conselhos errados, a falta de definição de nicho, que deixa a gente perdida, a dó dos clientes, a falta de uma rotina e uma organização e a compra equivocada de tecidos e aviamentos. A gente já percorreu esse caminho tão caótico que quando aparece alguém, quando esse produto está pronto e aparece alguém interessado, a gente quer mais é vender. Se ele quiser por R$ 5, leva 2 por 5. Esse é o desespero. Para que vocês entendam da necessidade dessa organização. Então, tudo que a gente falou aqui hoje, não usem só como, nossa, como a Mara era bagunceira, sabe? Não use só para apontar o dedo para mim. Olha para você também. Por mais que você não cometa ou não tenha cometido os mesmos erros que eu, os mesmos erros que a Cláudia, que a Fátima, que a Graça, que a Maria da Penha, que a Dalva, por mais que você não tenha cometido esses erros, tente enxergar quais erros você está cometendo. Porque se você não está tendo a receita que você merece, algum erro você está cometendo. Então, se essas carapuças não te serviram, tenta refletir quais são as suas carapuças. Quais são as coisas que te impedem de ganhar dinheiro? Tenta refletir você. Porque isso é fato, tá? Alguma coisa de muito errado você está fazendo. Você está aqui, não é por acaso. O simples fato de você ter parado
para refletir sobre os pontos que a gente discutiu hoje, já mostra o quanto você está comprometida com o seu crescimento, com o seu trabalho. E já mostra o quanto você está à frente de quem você era ontem e à frente de inúmeras outras donas de ateliê. Já mostra o seu diferencial. Entenda que o ateliê ele não é só um espaço de produção, ele é reflexo do valor que você se dá e do valor que você dá ao seu talento, ao seu tempo, ao seu sonho. Quando você acaba trabalhando em excesso e sem retorno, não é porque você não é o suficiente. Você é o suficiente. Mas a gente vive de pequenas ignorâncias, né? Não sei se você concorda comigo, mas a gente sempre é ignorante em alguma coisa. E quando a gente vai quebrando essas ignorâncias e se abrindo para o conhecimento, a gente consegue perceber o quão belo é esse crescimento, esse avanço. E esse conhecimento, ele se reverte em dinheiro. Por isso que não dá para culpar quem eu fui, porque aquela Mara que esquecia tecido cortado, que tinha dó do cliente, que ia fazer 5 visitas para o mesmo cliente, para o mesmo produto. Aquela Mara me trouxe até aqui. E hoje eu posso dizer para vocês que sim, eu já alcancei o meu sonho de viver do meu ateliê, casa, carro, tudo que eu conquistei foi com a minha costura. Claro que eu tive ajuda da minha família, da minha mãe, enfim, mas ajuda não é fazer por mim. Todos cometem, isso mesmo, Fátima. E você precisa lembrar que o lucro ele não nasce do desespero, ele nasce da confiança e da estratégia. Então, quando você senta para fazer um planejamento, não é perda de tempo. Você precisa ter isso muito claro. Quando você senta para fazer um planejamento, você está criando um futuro de sucesso. Hoje você deu um passo importante, você tomou consciência. Agora eu quero que você se pergunte: qual é o próximo passo que você vai dar para transformar o seu ateliê em um negócio sustentável e lucrativo? Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre a aula de hoje, alguma colocação? Quero saber qual foi o ponto alto da nossa aula de hoje. O que é que você leva da nossa aula de hoje? Escreve aqui para mim. Fátima, obrigada pelas dicas. Maravilhosa. Sim, erros que todos cometem, né, Fá? O que é que vocês mais gostaram de ouvir que fez aquele clique em você? Que deu aquela coisa assim de, ai, que saco, vou ter que fazer agora. Conta aqui pra mim. A importância da organização. Sim, Maria da Penha. A gente não olha a organização com esse olhar de importância, né? Parece que é só para deixar arrumadinho. E não é. A camada é muito mais profunda do que essa. Fazer de tudo foi ponto alto para mim, porque eu faço dessa forma. Graça do céu, a gente precisa arrumar isso urgente, tá? Olha, não dá mais para continuar dessa forma. Você precisa ir para outro patamar com o seu negócio, com o seu ateliê. Não dá mais para ser assim. A Dalva, adorei as reflexões. Obrigada, Dalva. Eu quero agradecer a você, criativa, que esteve aqui comigo esse tempo todo. Hoje, quero agradecer o seu tempo, a sua presença, a sua energia, a sua participação, todo o conteúdo que você passou e a organização, né? Diminuir o preço só para vender logo. Então, mas são coisas que a gente acaba fazendo. Eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso que a gente comentou. Assista essa aula de novo, se for necessário. Se surgir alguma dúvida, pode colocar nos comentários, me chama lá no grupo. Você sabe o quanto eu sou acessível e a gente dá continuidade nesse tema. Amanhã a gente vai vir com a parte 2 dessa aula. Então, se hoje doeu, se prepare para amanhã. Amanhã, às 16 horas, eu espero você ao vivo aqui comigo novamente, para mais uma aula do nosso canal Costura Criativa. Criativa, um beijo e até amanhã. Obrigada por hoje.